Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e quem me acompanha lá no Instagram, em alguns shorts aqui do YouTube, já deve ter visto esse fonezinho diferentão aqui passando na sua timeline algumas vezes. Hoje eu vou falar do Naenka Runner Diver 2. A Naenka, que muito recentemente mudou seu nome para Nank, é uma marca pouco conhecida, primeiro por ser relativamente nova no mercado, segundo porque ela trabalha com fones bem diferentes dos convencionais, que usa a tecnologia de condução óssea, em que o falante do fone literalmente vibra os ossos do seu crânio, transmitindo o som através dele diretamente para o ouvido interno. Um efeito semelhante a esse é quando você mastiga algo crocante e escuta aquele barulhão, é justamente a transmissão dessa vibração por condução óssea, só que dessa vez através dos seus dentes. Mas apesar de ter produtos mais comerciais há pouco tempo no mercado, a Nank desenvolve há mais ou menos 10 anos essa tecnologia própria de falantes por condução óssea, que diminuem o vazamento de som, e hoje eles têm uma bela gama de fones desse tipo, inclusive um headset com microfone, e o portfólio deles vai desde o baratinho Runner Chic de $40 até o topo de linha, que é justamente o Runner Diver 2, que eu vou avaliar aqui hoje, custando cerca de $180. Que, como eu falei, é um fone de condução óssea voltado especificamente para esportes, sobretudo natação, que traz uma memória interna de 32 GB para músicas e também funciona com Bluetooth. E o Runner Diver 2 vem nessa caixa aqui, que é relativamente luxuosa, né? Desse cartonado mais durinho e tal, bacaninho, muito bonita. E aqui dentro tinha os fones que já foram removidos e vem com esses acessórios aqui que eles chamam de melhorador de som, tá? Ele é meio que um ressonador que você coloca a plaquinha de vibração próxima dele, ele vai ressoar junto ali e vai gerar principalmente mais graves. Eu vou comentar sobre isso quando eu for falar do som do fone. Eu achei massa que ele já vem com tampões de ouvido para você usar nadando, né, e uns prendedores aí, e com esse prendedor que, assim, eu não entendi muito bem qual que é o propósito dele, mas talvez seja você prender o fone, por exemplo, no boné quando você for correr, para não correr risco de cair, apesar de eu achar que ele não cai, né, que você pode fazer tipo um lance assim e prendê-lo em algum lugar e tal, pendurar em algum lugar, prender no óculos de natação, por exemplo, tá? E aqui vamos para os fones, que eu achei ele muito bem feito, muito mesmo. Esse silicone dele aqui, ó, não sei se é padrão médico, o que é, mas ele é muito, assim, tem um toque à pele muito agradável, sabe? Mesmo que você fique suando ali, num dia de calor e tal, ele não incomoda em nada, é realmente de alta qualidade, até gostoso de passar a mão nele, tá? E aqui você tem os controlinhos, os botões, isso aqui é o microfone dele, aqui são as plaquinhas que vibram, né? São os falantes de condução óssea dele, e aqui você tem os conectores de carregamento, que ele vem com esse cabinho aqui, tá? Que é magnético, tá vendo? Você posiciona, e se você posicionar errado, ele repele, tá vendo? Ele não fica. Agora, se você colocar do lado certo, ele gruda e pronto, você pode carregar, e ele é usado também para transferir arquivos. Ele tem uma memória interna de 32 GB, então você pode conectar no computador aqui e transferir músicas para ele para quando você for nadar, porque debaixo d'água o Bluetooth não funciona. Ele tem classificação IP68, aguenta submersão em água, eu testei, nadei com ele diversas vezes, tomei chuva também, tranquilo, continuou funcionando normalmente, inclusive a sonoridade dele melhora muito quando você está debaixo da água. E é legal também que ele conecta por NFC, então quando você está usando ele a primeira vez e vai conectar seu celular, você coloca a traseira dele aqui, que ele reconhece e conecta usando o próprio NFC, o que é muito prático. Agora vamos falar da utilização dele, que é realmente muito simples, como eu falei, ele conecta no celular usando o NFC, né? Você pode conectar de outra maneira, mas o NFC é o mais prático, você encosta o celular aqui e está conectado, show de bola. E aqui ele tem 3 botõezinhos que são multifunção no final das contas, né? Esse botão aqui é o botão que liga e desliga, então se você segurar por 3 segundos, ele liga e pisca esse LEDzinho aí, ó, tá vendo? Piscou azul, pronto, tá ligado, já deve até ter conectado aqui. Ele funciona também como play pause, se você apertar uma vez. Quando você está recebendo uma chamada, se você apertar uma vez, ele atende, se você apertar 2 vezes, ele repele, e você consegue alternar também entre o modo Bluetooth e o modo MP3 para você usar debaixo d'água. Então, se você der 3 cliques, 1, 2, 3, ele passa para o modo, que já vibrou aqui, ele passa para o modo MP3 Player e você pode usar debaixo da água numa boa. E dentro desse modo MP3 Player, se você apertar 4 vezes, ó, tá até tocando música, não sei se dá para ouvir. Está até tocando música. E se você apertar 4 vezes, ele passa para o modo Shuffle. Então você consegue escutar suas músicas e sua playlist que você tem gravada na memória totalmente de forma aleatória. E esses outros botões aqui você usa para aumentar o volume ou diminuir, tá? E se você apertar e segurar, ele troca a música para frente. E aqui, se você apertar e segurar, ele troca a música para trás. E esse LED indicador aqui também indica a quantidade de bateria e tal. Quando ele começa a piscar vermelho é porque a bateria está acabando. E como eu falei, esse cabinho magnético aqui, você pode carregá-lo, tá? E também serve para transferir músicas. Então você conecta aqui, liga no computador,
e transfere ali seus MP3, seus Wave, tudo aqui para dentro da memória dele de 32 GB, dá para ter bastante música, só que ele não transfere dados por Bluetooth, tá? E a transferência por cabo, eu não sei se é porque ele é USB 1.0, alguma coisa assim, mas é bastante lento, então tem que ter paciência para transferir arquivos maiores. Ainda sobre a utilização dele, uma dica boa é sempre desligar o Bluetooth do celular quando você for nadar, porque mesmo no modo MP3 ele fica buscando conexão, e o resultado é que toda vez que você tira a cabeça da água com o celular perto ali, ele conecta e para a música para falar Bluetooth connected. Mas desligando o Bluetooth do celular, ele para de fazer isso. E por fim, nos testes de bateria que eu fiz aqui, tocando só MP3, ele durou coisa de 9 horas e meia de uso contínuo, e no Bluetooth oscilou ali entre 11 horas e meia e 13 horas e meia entre volumes mais altos e mais baixos. Isso varia bem a duração da bateria. Coisa que eu achei excepcional. Falando em ergonomia, comparado a todos os fones puramente de condução óssea que eu já testei, o Runner Diver 2 aqui dá um show. Primeiro porque é extremamente leve, segundo pela qualidade do silicone, do revestimento que ele tem aqui, que tem um toque muito suave, muito confortável e não me incomodou na prática de nenhum esporte. Principalmente a corrida, que é a pior delas para mim, porque os fones mais pesados ficam balançando, né? A bateria fica balançando e o contato do fone com a pele pode acabar machucando, vai atritando ali até ferir. Para natação eu achei bem bom também, não atrapalhou o ajuste dos óculos, mas a touca de silicone pode apertar um pouco o fone com mais força aqui, então aquela touquinha de tecido acaba sendo a melhor pedida para usar junto com esse fone. Também na bike ele saiu super bem, sem problema ao ajustar o capacete e o óculos, sendo também um aliado na segurança, porque você não obstrui a sua audição e pode ficar atento aos carros passando ou qualquer perigo inerente ao ciclismo que quem anda de bike sabe. Inclusive fica um alerta para a galera do pedal para nunca pedalarem com fones intra-auriculares, porque você fica muito mais suscetível a sofrer um acidente e um fone como esse aqui certamente faz uma diferença grande nisso. Para finalizar, a Naenka tem uma tecnologia bem legal aqui que faz com que ele vaze menos som para fora, coisa que acontece bastante em outros modelos, e aqui esse efeito é bem mitigado, o vazamento é mínimo quando imperceptível. E uma curiosidade que eu quase tinha esquecido é que quando você usa por muito tempo das primeiras vezes, você fica meio que sentindo uma vibração fantasma aqui nas têmporas, como se o fone ainda estivesse ali, mas com o tempo essa sensação vai desaparecendo. Agora vamos falar do som do Runner Diver 2, que por ser um fone bem diferente deve ser analisado também de forma bem específica. Mas olha aí, não deixa de me ajudar nesse trabalho aqui, contribuindo com o engajamento do YouTube, dando o like, se inscrevendo aqui caso goste do meu conteúdo, mas se não gostar pode escrever também e claro, deixando seu comentário aqui embaixo. O lance é que esse tipo de transdutor de condução óssea tem limitações naturais inerentes à maneira como o som chega até o nosso ouvido. Eu li alguns artigos antes de gravar esse vídeo e de forma bastante resumida, eu entendi que a qualidade da condução óssea depende fortemente da rigidez dos ossos envolvidos no caminho até o ouvido interno e também que existe um caminho melhor para as frequências mais graves e outro para as frequências mais agudas. Portanto, eu entendo que somente um ponto de condução óssea no nosso crânio seja impossível trazer uma sonoridade muito completa em todo o espectro audível. Mas aí, como a Naenka já traz um know-how de longa data nessa tecnologia, eles incluíram no pacote esses melhoradores de som aqui que de fato alteram bastante a resposta do fone e também existe um efeito semelhante a esse quando você submerge a cabeça dentro da água, coisa que muda totalmente a sonoridade também. Eu vou falar para vocês aqui como é a pegada do Runner Diver 2 nessas três situações. Vamos primeiro falar sobre o som dele ao natural, no pelo, só com os fones posicionados sobre os ossos temporais. E o primeiro ponto é que a gente sempre tem a ilusão de que o som vem de fora mesmo, sabe? É algo como se fosse caixas de som. Não é um som particularmente espacial, porque o posicionamento de instrumentos e a separação são um pouquinho difusos, mas prevalece aquela sensação de que o som está sempre vindo de uma fonte externa e às vezes com uma distância até boa. Tonalmente, ele é um fone bem focado na região média, destacando aquela região da inteligibilidade mesmo. Então, as vozes soam com bastante destaque, bem como instrumentos mais concentrados na região média, tipo guitarras, violões, instrumentos de sopro tipo um sax e um trompete, que soam realmente mais proeminentes e com timbres mais rasgadões. Já as regiões grave e aguda deles são mais apagadas e é bem perceptível que os brilhos são apagadinhos ali, ele não transmite aquela sensação de transparência de um bom intra-auricular, por exemplo. E a região grave dele também não tem extensão e morre rapidinho, imagine que ele é abaixo dos 150 Hz, você já não escuta nada direito, mas o transdutor da Naenka aqui se mostra muito poderoso e o que rola é que em vez de você ouvir as frequências mais graves e médias graves, você sente elas. Então quando você coloca uma música com muito punch de graves, o Naenka dá um pequeno coicezinho assim nas suas têmporas e eu te digo, dependendo da música faz até uma cosquinha assim, sabe? Tipo música que você tem muita repetição de boom de bateria, ele fica dando essas pancadinhas físicas assim mais rápidas que não chegam no ouvido interno, mas você sente a pancadinha, sacou? Uma música que eu uso muito para testar esse aspecto do punch nos fones é a Pray For Me, do Kendrick Lamar, e o Naenka te dá esse punch físico mesmo nas têmporas e você literalmente sente o soco da batida
eletrônica. Agora, quando você coloca os melhoradores de som que vieram com eles, que são uma espécie de tampão, mas que não vedam e me parecem agir como ressoadores, imagino que transfira parte da vibração do driver diretamente para o ouvido externo, complementando melhor o som do fone, dadas essas limitações que eu mencionei. Então a primeira coisa que a gente nota é um aumento no volume geral do som dele, do tipo que faz a gente abaixar pelo menos uns 2 pontos no volume ali para ficar igual estava antes, e a tonalidade se altera drasticamente, com os médios, graves e agudos aumentando consideravelmente. E um lance que acontece aqui que eu não acho tão legal é que com esse aumento, principalmente dos médios graves, as vozes tendem a ficar mais cheias, chegando a ficar meio chest, sabe? Que é quando o som parece meio peitoral mesmo. Daquele jeito que quando alguém está ouvindo um rádio bem alto ali dentro do carro, com o vidro fechado, você passa e escuta aquela voz muito assim, sabe? Mas isso é razoavelmente modulável e mexendo um pouquinho no posicionamento dos melhoradores, eu até achei uma posição legal, que ele fica mais equilibrado e com uma sonoridade menos cheiona, mas tem que ir testando e o efeito certamente vai variar de pessoa para pessoa. Já dentro da água ocorre algo parecido, mas um pouquinho diferente, e eu percebi que primeiro, o som fica bem mais alto ainda do que com os tampões, e há sim um aumento dos graves, principalmente, sem grande aumento da região aguda, como ocorre com os ressoadores. Mas desse modo, o som não fica com a sonoridade tão cheia e acaba sendo um pouco mais equilibrado do que com os tampões. E sendo bastante sincero, de todos os fones de condução óssea para natação que eu já tive, esse sem dúvidas é o que soa melhor debaixo d'água. Vamos finalmente concluir, gente, e primeiramente eu recomendaria o Runner Diver 2 porque ele é muitíssimo bem feito e tem um silicone com toque muito confortável. Para quem pratica esportes principalmente, ele é super leve, ainda mais levando em conta tudo que tem aqui dentro. A bateria dura muito, principalmente levando em conta também o peso e o tamanho do fone. A construção também é robusta e me parece aguentar bastante tempo as submersões em água sem estragar. E ele tem uma sonoridade excepcional para um fone de condução óssea. E o que eu não gostei muito dele é que, primeiro, sem os tampões ele não chega a volumes muito altos para ambientes muito ruidosos e é algo limitante da própria tecnologia. Ele tem um design daquele tipo que uma vez que a bateria estraga ou fica ruim, não tem mais conserto, é lixo. E a transferência de músicas para ele é um pouco demorada. Eu acho também que ele poderia desligar a busca por Bluetooth quando estiver no modo MP3, que acaba incomodando. Mas olha, de todos os fones de condução óssea que eu já tive contato, de longe o Runner Diver 2 é o que tem a construção mais robusta, melhor bateria, conforto, versatilidade e, claro, a melhor sonoridade. Ainda mais com as opções dos melhoradores de som que podem ser bem úteis. E cara, eu acho que a Naenka trabalhou muito bem essa tecnologia para trazer o que há de melhor no seu topo de linha, e eu acho que eles conseguiram trazer algo excelente aqui no Runner Diver 2. Claro que não dá para esperar a sonoridade de um intra-auricular ou de um full size bacana, sobretudo nesse preço, tá? Mas entre os de condução óssea, ele certamente é de grande destaque. E a minha recomendação dele é para a galera dos esportes, mas principalmente o ciclismo, corrida e natação, lembrando que não é muito legal pedalar na rua de fones que vedam, porque o risco é grande de não ouvir um carro ou uma buzina e se envolver num acidente totalmente evitável. E para quem gosta de nadar, mas não curte ficar sem música, o Runner Diver 2 é uma excepcional pedida. E eu falo isso como triatleta amador que sempre praticou esses esportes e sempre buscou ter uma musiquinha para acompanhar o ritmo. Bom, gente, essa foi minha visão sobre o Runner Diver 2, que foi enviado pela própria Naenka e não foi pedido para falar nada sobre o fone, apenas fazer essa análise sincera sobre ele. E vocês podem ver que eu tô com a camisa do encontro de fones lá de São Paulo. Vai rolar um encontro de um ano, comemorando um ano da existência do grupo no dia 28/10. Então eu vou deixar o Instagram deles aqui, entrem lá, quem for de São Paulo principalmente, comparece porque vai poder testar vários fones diferentes ali, conhecer um pessoalzinho muito maneiro. E é isso, gente, essa foi minha visão sobre o Naenka Runner Diver 2. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem tá gostando do meu trabalho, se inscreve logo no canal. Forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!